E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice irá recuperar a sua memória em um encontro emocionante com Beatriz. A esposa de Juliano promete à filha que se vingará dos Alencar e diz: "O Juliano vai pagar caro por ter me separado de você, minha filha. Eu juro que eu vou fazer ele sofrer." Beatriz, preocupada, pede para que a sua mãe esqueça o seu plano de vingança. No entanto, Clarice, com sangue nos olhos, decide colocar o seu plano em ação. Clarice irá descobrir também que o marido estava dando remédios para Maristela e terá a ideia de unir forças com a Megera para castigar o vilão. Maristela, ao descobrir o que o filho estava fazendo com ela, a Megera também ficará furiosa e grita: "Eu não posso acreditar que o Juliano teve a coragem de fazer uma coisa dessa comigo, a sua própria mãe. Dessa vez, o Juliano passou de todos os limites e ele perdeu completamente o direito de se considerar o meu filho e merece receber um castigo exemplar." Maristela, então, ao olhar para Clarice, ela aceita ajudar no plano de vingança. Isso tudo terá início quando Clarice, confusa, for até a casa de Teresa para conversar com a amiga. Clarice então contará tudo o que tinha acontecido e fala: "Eu estou com a minha cabeça prestes a explodir. Eu nunca estive tão confusa em toda a minha vida." Teresa olha para a mãe de Beatriz e a aconselha: "Eu acho que você tem que ir atrás da Beatriz. Você precisa falar com ela. Quem sabe assim você consiga se lembrar de mais alguma coisa." Clarice pensa um pouco e responde: "Você tem razão, minha amiga. Eu vou agora mesmo até Petrópolis para falar com a Beatriz." Clarice, sem perder tempo, irá até o orfanato em Petrópolis e a encontrará a filha do lado de fora. Clarice ainda não terá recuperado a memória completamente, mas ao olhar para o orfanato, ela terá uma sensação de nostalgia. Beatriz, surpresa ao ver a sua mãe, ela se aproxima e pergunta: "Clarice, a senhora por aqui? Por acaso aconteceu alguma coisa?" Clarice a encara e avisa que precisa ter uma conversa muito séria com a Beatriz. A moça convidará a sua mãe para entrar no orfanato e Clarice olhará novamente para casa e terá uma sensação de felicidade. Logo em seguida, as duas entram e Clarice ficará admirada com o local e como tudo parece muito familiar para ela. Beatriz nota o comportamento de sua mãe e pergunta: "O que foi, Clarice? Você parece um pouco estranha." Clarice pensa um pouco e responde: "Não é nada demais. É só que esse lugar me traz uma sensação boa. É quase como se eu já tivesse estado nesse lugar." Beatriz fica feliz ao escutar aquilo e fala: "Essa sensação é porque você, Clarice, já esteve sim nesse lugar. Você morou aqui, junto do meu pai, o Antônio, da minha avó, a Carme, e de mim, que sou a tua verdadeira filha." Clarice, ao escutar aquilo, fica pensativa e começa a sentir uma dor ainda mais forte na cabeça. Beatriz não para e continua falando: "Eu me lembro de quando a senhora me colocava para dormir e dizia sempre que a cabeça de uma mulher faz dela uma rainha." Clarice, ao escutar aquilo, tem um flash de memória e, de repente,
todas as suas lembranças voltam de uma só vez. Beatriz estranha a reação de Clarice e pergunta: "A senhora está bem, mãe?" Clarice encara a filha e responde: "Estou sim, minha filha. Eu finalmente estou bem." Beatriz, ao escutar aquilo, fica em choque e questiona: "A senhora me chamou de filha? Foi isso mesmo que eu escutei?" Clarice se aproxima e avisa: "Eu me lembrei de tudo, minha filha. Eu recuperei todas as minhas memórias." Beatriz ficará emocionada e, sem acreditar, pergunta novamente: "Então a senhora se lembrou que eu sou a tua filha? A senhora se lembrou de mim?" Clarice diz que sim e pede: "Eu peço que você me desculpe, minha filha. Me desculpe por todos esses anos que eu não pude estar ao teu lado." A moça, sem pensar duas vezes, responde: "A senhora não teve culpa de nada. A senhora foi uma vítima nisso tudo, assim como eu. Nós duas fomos vítimas da família Alencar." Clarice, ao escutar o nome Alencar, ela fica ainda mais furiosa e grita: "Juliano, ele mentiu para mim por todos esses anos. Ele me afastou da minha verdadeira filha e me fez criar a Bia, pensando que ela fosse a minha filha." Beatriz, ao escutar aquilo, questiona: "Mas, afinal de contas, se a Bia não é a tua filha, Clarice, então, de quem ela é filha?" Clarice pensa bem antes de responder e avisa: "Apesar de eu ter recuperado praticamente todas as minhas memórias, eu ainda não me lembro de tudo. Eu não consigo me lembrar do dia do meu acidente. E nem me lembro de quem possa ser a mãe da Bia." Clarice começará a se esforçar cada vez mais para tentar se lembrar. E Beatriz, ao ver o esforço de sua mãe, ela pede: "Eu acho que não é bom a senhora se esforçar tanto assim. A senhora já teve um grande passo. A senhora se lembrou de mim, do meu pai e da avó Carmen, que são os mais importantes. E com o tempo, eu tenho certeza que a senhora irá se lembrar do resto." Clarice concorda e Beatriz pede à sua mãe para ela sair da mansão dos Alencar. A esposa de Juliano, sem pensar duas vezes, fala: "Eu vou deixar aquela casa ainda hoje. Agora que eu descobri toda a verdade, eu vou ter uma conversa muito séria com o Juliano e vou pedir o desquite." Beatriz fica feliz e chama sua mãe para morar no orfanato. Clarice aceita. No entanto, ela diz: "Eu quero que você saiba, Beatriz, que eu pretendo sair daquela casa com a Bia. Apesar de tudo, ela continua sendo para mim como se fosse uma filha. E eu gostaria que vocês duas se tratassem como irmãs." Beatriz não gosta muito daquela ideia, mas entende os sentimentos de sua mãe e fala: "A senhora não se preocupe, que se for para ter a senhora ao meu lado, eu estou disposta a suportar qualquer coisa, até mesmo a Bia." Clarice, ao escutar, diz estar muito feliz e avisa: "Pois eu vou agora mesmo falar com o Juliano e devo vir com as minhas coisas e com a Bia ainda hoje para cá." Beatriz, ao escutar aquilo, diz que irá acompanhar sua mãe e que irá esperar ela na casa de Beto. Clarice então sairá junto de sua filha e ela irá até a mansão dos Alencar para enfrentar o Juliano e pedir o desquite. E naquele mesmo dia, Clarice chegará em sua casa e, ao entrar, ela se aproximará de Juliano e fala:
Nós dois precisamos ter uma conversa muito séria. Juliano nota a sua esposa nervosa e pergunta: E do que se trata? Por acaso aconteceu algum problema? Clarice o encara e responde: A tua casa caiu, Juliano. Eu já sei de tudo. Eu me lembrei de todo o meu passado e sei que você não passa de um grande mentiroso. Juliano, ao escutar aquilo, questiona: Do que você está falando, Clarice? Do que exatamente você se lembrou? Clarice se aproxima ainda mais e diz: De você ter me separado da minha filha. Você tirou a minha verdadeira filha do meu lado e me fez viver uma vida de mentira. Juliano fica surpreso e tenta convencer a esposa que tudo aquilo é algum tipo de delírio dela e fala: Você deve estar confusa. Deve ser os remédios. Você deve ter criado falsas memórias novamente. Mas eu vou te levar até o Dr. Pimenta e ele vai te receitar novos medicamentos. Clarice perde a cabeça e grita: Pare de tentar me enganar. Eu já disse que me lembrei de todo o meu passado. Eu me lembrei que a Beatriz é a minha verdadeira filha. E você mentiu para mim, me escondendo todo o meu passado, porque você sabia muito bem que eu tinha uma filha e você aproveitou da minha perda de memória para me afastar da Beatriz. Juliano acha estranho o comportamento da esposa e percebe que a Clarice ainda não tinha se lembrado do incidente com a Valéria. O empresário então pergunta: E diga uma coisa, Clarice, do que exatamente você se lembrou? Clarice diz que se lembrou de tudo o que aconteceu, com exceção de uma coisa, e fala: Na verdade, eu me lembro de todo o meu passado. Eu só não me lembro ainda do dia do meu acidente. Juliano, ao perceber que a esposa ainda não se lembrava daquele detalhe, ele aproveita e a ameaça: Eu me recuso a te entregar o desquite. E se você insistir nessa loucura, eu te interno em uma clínica. Clarice fica assustada e avisa: Você não pode fazer uma coisa dessa. Eu não sou nenhuma louca. Juliano se aproxima ainda mais e responde: Não será difícil para mim conseguir um laudo atestando a tua insanidade mental. Clarice, ao escutar aquilo, afirma: Se você tentar fazer uma coisa dessa comigo, eu juro que te denuncio. Eu sou capaz de ir ao programa do Alfredo e contar toda essa história ao vivo. Juliano fica com sangue nos olhos e alerta: Se você tentar fazer uma loucura dessa, eu garanto que não vou ter piedade com a Beatriz. Clarice se assusta e questiona: Do que você está falando, Juliano? O que você poderia fazer contra a Beatriz? Juliano encara sua esposa e responde: Se você se recusar a passar pelo tratamento do Dr. Pimenta ou falar alguma coisa para alguém, eu juro que acabo com a vida daquela garota que apareceu nas nossas vidas apenas para estragar com tudo. Clarice fica chocada e grita: Como você tem a coragem de ameaçar a minha filha na minha frente? Você perdeu completamente a cabeça, Juliano. O empresário, sem pensar duas vezes, avisa: Eu só faço tudo isso para o teu bem, para o bem da nossa família. Será que você não percebe que eu tirei você de uma vida de pobreza e dificuldades? Eu te transformei de uma simples lavandeira na minha esposa, em uma Alencar. Clarice fica horrorizada com as palavras do marido e fala: Tudo que você fez foi
mentir para mim. Você fez o pior crime de todos. Você afastou uma mãe de sua filha. E por isso, eu nunca vou te perdoar. Juliano se irrita e ameaça. Agora eu vou para a empresa. Mas é bom que você saiba que se você sair daqui, eu vou colocar um fim na tua vida e na vida daquela infeliz da Beatriz. Clarice, com medo, diz: Você nem pensa em tocar um dedo na minha filha. Senão eu juro que sou capaz de fazer uma loucura. Juliano não se intimida e afirma: Pois se você não quiser que aconteça nada com a Beatriz, é melhor que você se comporte e pare com essa ideia maluca de pedir o desquite. Clarice o encara e pergunta: E você acha mesmo que se eu não pedir o desquite, nós continuaremos vivendo as nossas vidas felizes, como se nada tivesse acontecido? Juliano, sem pensar duas vezes, responde: Com o tempo, você perceberá que a vida que eu te dei é muito melhor do que qualquer outra que você poderia ter se continuasse naquele orfanato. Clarice fica pasma com as palavras do vilão e Juliano avisa que tem que ir para a empresa, mas que depois passará na clínica do Dr. Pimenta para pegar outros medicamentos ainda mais fortes e garante: Daqui a alguns dias, você não se lembrará de nada disso e nós continuaremos vivendo as nossas vidas como antes. E após falar aquilo, Juliano, confiante que Clarice não teria coragem de fazer nada contra ele e nem que ela sairia de casa, ele sai e vai em direção da perfumaria carioca. Já Clarice, transtornada, ela vai até a casa de Raimundo e se encontra com Beto e Beatriz. A esposa de Juliano conta tudo o que tinha acontecido e Beatriz e Beto, ao escutarem aquilo, ficam em choque. Beatriz, então, ao se aproximar de sua mãe, pergunta o que ela tinha intenção de fazer e Clarice responde: Eu não tenho escolha, a não ser continuar nesse casamento com Juliano, pelo menos até descobrir um modo de sair desse casamento sem que você, Beatriz, e a Bia corram algum perigo. Beatriz se nega a deixar sua mãe naquele casamento e pede: A senhora não precisa se preocupar comigo. Eu sei me virar. A senhora tem que se afastar daquela família o quanto antes. Clarice encara a filha e responde: Não, Beatriz. Eu já tomei a minha decisão. Eu vou fingir aceitar a proposta do Juliano, pelo menos até descobrir o modo de ferrar com ele e fazer com que aquele crápula nunca mais possa fazer nenhum mal para você novamente, Beatriz. E após falar aquilo, Clarice sai, deixando Beatriz aflita. Beto então se aproximará de sua amada e a acalma. E não muito tempo depois, Clarice chegará na mansão dos Alencar e ficará esperando por Juliano. O vilão, ao chegar da empresa, se aproxima da esposa e fala: Eu fico feliz que você tenha me esperado. Você fez muito bem em desistir daquela loucura de pedir o desquite. Clarice o encara e avisa: Eu fiquei por causa da minha filha e vou continuar aqui enquanto ela estiver bem. Mas eu me recuso a tomar novamente os remédios do Dr. Pimenta. Juliano pensa um pouco e diz: Bem, não tem importância, desde que você não saia dessa casa. E no final das contas, talvez seja até melhor assim. Eu tenho certeza que você perceberá que essa vida que eu te dei foi a melhor coisa para você.
Clarice finge concordar e sai. Momentos depois, Clarice, ao perceber que o marido estava no escritório, ela se aproximará e escutará uma conversa do empresário no telefone com o Dr. Pimenta, onde ele diz que não precisará mais dos remédios para a esposa. No entanto, ao chamar a atenção de Clarice, foi quando ela escuta o Juliano dizer: "Sim, eu pretendo continuar com os medicamentos da minha mãe. Eles já estão fazendo efeitos e eu ainda vou precisar de outros daqueles remédios." Clarice, ao escutar aquilo, percebe que os problemas de Maristela eram causados por culpa de Juliano. Clarice então sairá antes que o marido percebesse que ela tinha escutado toda a conversa. E naquele mesmo dia, mais tarde, Coralina entrará com um pacote e Clarice, ao se aproximar da empregada, pergunta: "Esse pacote que você está segurando é por acaso o remédio da Maristela?" Coralina confirma e fala: "O rapaz acabou de vir até aqui para entregar." Clarice então pedirá os remédios à empregada e diz que deixará no quarto da sogra. Coralina, sem pensar duas vezes, entrega e Clarice vai até o quarto de Maristela. A mãe de Beatriz, então, ao segurar o frasco de remédio da sogra, ela troca o conteúdo de dentro por simples medicamentos para dor de cabeça. Alguns dias se passam e Maristela começará a apresentar melhoras no seu estado. Será então que Clarice se aproximará da sogra e revela que já tinha recuperado a memória. Maristela estranha e Clarice continua falando: "Eu vim até aqui para conversar com a senhora, porque eu quero propor uma aliança." Maristela, ao escutar aquilo, responde: "Como é? Você quer se aliar comigo contra o meu filho?" Clarice diz que sim, e Maristela se nega e fala: "Eu nunca ficaria contra o meu filho. Você só pode ter perdido a cabeça em me propor uma coisa dessa." Clarice se aproxima ainda mais e garante: "Eu tenho certeza que quando a senhora descobrir o que o teu amado filho fez, você irá mudar de ideia." Maristela, com medo de saber o que o filho aprontou, ela pede que a Clarice se explique melhor. E a mãe de Beatriz conta: "Acontece que todo o problema que a senhora teve foi por causa do Juliano. Ele pediu para que o Dr. Pimenta te receitasse alguns medicamentos para fazer a senhora perder completamente a sanidade mental, para que assim ele pudesse ficar com o cargo de presidente da perfumaria carioca." Maristela, ao escutar aquilo, se recusa em acreditar. E Clarice fala: "Ele fez com a senhora o mesmo que ele fez comigo. Na verdade, foi até pior. E se a senhora tivesse continuado tomando os remédios, iria se transformar em uma velha gagá que não faz a menor ideia do que acontece ao seu redor." Maristela a encara e diz: "Isso é impossível. Eu continuei tomando os remédios e estou muito melhor." Clarice se aproxima ainda mais e avisa: "Acontece que a senhora só está melhor porque eu troquei a tua medicação." Maristela fica furiosa ao escutar aquilo. E ao olhar para Nora, ela pergunta: "E por que você fez isso? Depois de tudo o que você se lembrou, você não me ajudaria sem um motivo preciso?" Clarice, sem pensar duas vezes, repete: "Eu já disse, eu preciso da tua ajuda para me vingar do Juliano e garantir que ele nunca possa fazer nenhum mal para mim e a minha filha, a Beatriz." Maristela, ao escutar aquilo, pensa um pouco e responde: "Bem,
Você tem razão. Eu já passei a mão demais na cabeça do Juliano, mas dessa vez, ele passou de todos os limites. Ele atentou contra a minha própria vida, a vida da sua própria mãe. E isso eu não vou perdoar. Clarice fica feliz ao escutar aquilo. E Maristela encara a Nora e diz: tem uma coisa que você precisa saber. Eu vou te contar exatamente o que aconteceu no dia do teu acidente. Clarice fica curiosa e Maristela começa a contar tudo o que aconteceu naquela noite. Clarice fica horrorizada e questiona: a senhora tem que denunciar o teu filho. Assim ele terá o castigo que ele merece. Maristela, mesmo receosa, avisa: eu não queria que esse dia chegasse, mas eu vou ter que colocar o Juliano atrás das grades, antes que ele perceba que eu estou melhor e tente acabar comigo. Clarice concorda e pergunta: mas a senhora tem como provar tudo o que aconteceu naquela noite? Maristela, com um sorriso, responde: mas é claro que sim. O Juliano pode ser o meu filho, porém eu sempre soube que ele poderia me trair de alguma forma. Ele sempre foi muito ganancioso e por isso eu guardei algo que prova tudo o que ele fez naquela noite. Clarice pede para saber do que se trata e Maristela avisa: você não se preocupe, você vai descobrir quando chegar o momento certo. Porém, antes tem algo que você terá que me prometer. Clarice pergunta do que se trata e Maristela pede: como você acabou de descobrir, a Bia realmente é a minha neta e eu quero que você me dê a guarda dela. Se você fizer isso, eu coloco o Juliano na cadeia e esqueço que ele um dia já foi o meu filho. Clarice fica pensativa e, sem alternativa, ela concorda. Já no dia seguinte, Juliano, sem saber de nada, ele se aproximará de sua mãe e ela revela que já tinha descoberto toda a sua armação. O empresário estranha e pergunta como ela tinha descoberto tudo aquilo. E Maristela mente dizendo: eu só precisei pagar um valor ainda maior ao Dr. Pimenta. Juliano, ao perceber que tinha sido desmascarado, ele confessa e pede desculpa. E Maristela finge perdoar o filho e pergunta: me diga uma coisa, Juliano. Quem foi que te ajudou em toda a tua vida? Juliano fica calado e Maristela continua perguntando: eu sou a tua mãe. Como você teve a coragem de fazer uma coisa dessa comigo? Juliano, ao escutar aquilo, jura que nunca mais fará uma coisa daquela novamente. Em seguida, Maristela também contará que sabe que a Clarice recuperou a memória. E Juliano tenta tranquilizar a mãe e diz: a senhora não se preocupe, que a Clarice não sabe o que aconteceu com a mãe da Bia. Ela não sabe que fui eu que tirei a vida dela. Maristela continuará indagando o filho e o fará contar tudo o que aconteceu naquela noite em detalhes. Em seguida, Maristela encara o filho e avisa: agora você receberá o castigo que você merece. Juliano fica sem entender e questiona: do que a senhora está falando? A senhora disse que me perdoava. Maristela se aproxima ainda mais e fala: o que você fez, Juliano? Não tem perdão. Se não fosse a Clarice, era só questão de tempo, até eu me tornar uma velha gaga. Juliano estranha e pergunta: como assim? Se não fosse a Clarice? E naquele momento, Clarice sairá de uma sala
junta do delegado e avisa: é isso mesmo que você escutou, Juliano. Eu descobri o que você estava fazendo com a tua mãe e ajudei a Maristela, com a condição que ela também me ajudasse a colocar você na cadeia. Juliano, a olhar para os lados e vê o delegado, ele questiona: o que está acontecendo aqui? Por que o delegado está aqui na minha casa? O delegado o encara e responde: eu recebi uma denúncia que o senhor foi o responsável pela morte de Valéria. E graças à dona Maristela, nós achamos o local onde o corpo dela foi enterrado e constatamos que se tratou de uma agressão. Mas eu ainda precisava de uma confissão. Confissão essa que o senhor acabou de fazer. Juliano será preso e Clarice conseguirá o seu desquite e ficará livre do crápula e poderá viver sua vida com a Beatriz. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para essa novela. E também me contem aqui nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.